Oi, Aboiê, Ayá aqui de novo. Eu sou a Ana de Mulambo. Agradeço a todos vocês que estão aqui, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, né? Espero que todo o conteúdo que está sendo passado aí seja de grande valia, de grande ajuda para todos vocês, tá? A Ayá acabou de fazer um vídeo ainda agora de um outro tema aqui, que já deve até ter sido publicado aí no YouTube. E aí eu tava aqui, né, na minha mesa, né, que eu gravo numa mesa aqui, tem um monte de coisa. Entendeu? Um bando de livro, eu vivo assim, livro, minha maquiagem, meu café, né, minhas coisas aqui, meu cigarrinho, né? Pra quem não sabe, aí fuma, eu sou fumante. E aqui do lado, o meu marido hoje, fala dele, tá? Ele arrumou a mesa aqui pra mim antes de eu gravar e ele deixou aberto na mesa a Bíblia, né? Pra quem não sabe, a Ayá é muito de Deus, né? Essa coisa, né? Eu sou muito paz e amor, né? Pra quem me conhece aí sabe que a Ayá fala muito de Olodumare, muito de Deus, muito de fé, muito de espiritualidade, né? De forma completa. E eu já estava acabando aqui o meu vídeo já, para mim poder pausar, né, de muita coisa que eu estava fazendo. E aí eu olhei a Bíblia aqui do lado, na mesa onde ele tinha deixado, e ele deixou aberto num livro, né, num dos livros da Bíblia. Para quem aí conhece, né, a Bíblia, para quem já leu, para quem gosta, para quem não gosta, vai ficar sabendo agora. No livro de Jó, capítulo 36, versículo 2, tá? Aqui existe uma grande sabedoria que eu queria compartilhar com vocês, né? Que eu acabei de ler aqui agora e eu achei interessante trazer, porque a espiritualidade, ela tem várias formas de atuar na nossa vida, né? E nós que somos sacerdotes, fomos iniciados e tudo mais, a gente tem um estudo vasto, né? Então a gente estuda aqui, a gente estuda ali, e dependendo da pessoa, né? A gente tenta fazer uma junção de várias coisas, né? De várias religiões, várias tradições, enfim, né? Cada um com seu estudo, né? E eu senti no meu coração que eu tinha que trazer essa palavra aqui para você, né? Que pode estar aflito agora nesse momento, ou aflita, né, diante de uma situação que eu sei que muitas das vezes a gente quer matar as pessoas à nossa volta, a gente quer desistir de tudo, a gente quer, sabe, poxa, mas por que eu passo por isso? Por que a minha vida é assim? E aqui, por incrível que pareça, Deus, ele traz uma mensagem muito importante, né? Eu vou dizer Deus, mas a espiritualidade como um si de todo, né? E aqui diz assim: espera-me um pouco e eu te mostrarei que ainda há razões em favor de Deus. De longe trarei o meu conhecimento e ao meu Criador atribuirei a justiça. Pois, na verdade, as minhas palavras não serão falsas. Contigo está aquele que tem o conhecimento perfeito. Deus é muito poderoso, mas ele não despreza ninguém. Ele é poderoso e firme em seu propósito. Ele não preserva a vida do ímpio, mas faz justiça aos aflitos. Preste atenção. Não afasta seus olhos dos justos. Pelo contrário, ele faz com que se sentem para sempre. Desculpa, pessoal.
Ele faz com que se sentem para sempre como os reis nos tronos, e assim são exaltados. Se estão presos a grilhões e amarrados com cordas de aflição, então ele lhes mostra suas obras e suas transgressões, pois age com arrogância. Abre-lhes o ouvido para a instrução e ordena que se convertam do mal. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em prosperidade e os seus anos em prazer. Mas se não o ouvirem, serão feridos pela espada e morrerão sem conhecimento. Assim, os ímpios de coração acumulam a sua ira, e quando Deus os prende às cadeias, não gritam por socorro. Eles morrem jovens e a sua vida termina entre os prostitutos cultuais. Livra ao aflito por meio da sua aflição e abre-lhe os ouvidos pela opressão. Assim também ele quer te levar do meio da angústia para um lugar amplo e livre, para a fartura da tua mesa, cheia de gordura. Mas estás cheio do juízo do ímpio. O juízo e a justiça tomam conta de ti. Cuida para que a ira não te leve a zombar, nem o tamanho do suborno te desvie. Então aqui eu li, pessoal, esse versículo, né, do capítulo 36 do livro de Jó, tá? Versículo... é isso mesmo. Versículo 2, tá? E eu achei importante poder ler essa palavra aqui. E o pessoal vai falar assim: meu Deus, e a senhora é uma Yanifá, a senhora sacrifica galinha, a senhora cultua o orixá. E daí? Vocês me conhecem? Vocês conhecem a minha história? Vocês conhecem o meu passado? Vocês sabem o porquê eu leio a Bíblia? Você já leu a Bíblia? Aqui, nesse versículo, nesse livro, né, da Bíblia, que a Yá leu para vocês, Deus, ele fala de pessoas que estão aflitas por várias situações, que muitas das vezes é imposta até na sua cabeça, sabia? Muitas das vezes é imposta pelas pessoas mais próximas de nós. E aí a gente fica com o coração aflito, a gente fica com o coração amargurado, né? Mas aqui ele diz, tá? Para todos nós: espera-me um pouco e eu te mostrarei que ainda há razões em favor de Deus. O que ele está querendo dizer sobre isso aqui, né? Eu vejo a Bíblia muito como os 256 Odus Ifá. Quando a gente pega a história, a gente lê, né? A gente analisa, a gente compara, a gente fala: caraca, olha só o que é Ifá, olha só o que é a Bíblia. E você chega à conclusão de que tudo é conhecimento. Se você tiver o conhecimento da vida, se você tiver o domínio da tua energia, né? Se você tiver o domínio no meio da sua aflição, você tem tudo. Eu não sei o que você aí, meu irmão aí que está assistindo esse vídeo, ou até quantas pessoas vai chegar, né, um dia. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando. Mas olha, eu vou dizer para você, essa palavra aqui, ela caiu como luva
nesse exato momento, né, nas minhas mãos aqui. E eu falei, quer saber? Eu vou lá gravar. Vou lá gravar porque a espiritualidade, ela me usa como ela quer, né? Não é como um ser humano vai determinar na minha vida, né? Até porque o ser humano, na hora da minha aflição, ele não esteve do meu lado, né? Foram poucos que eu pude contar aqui, ó, nas mãos, a minha família. Então aqui ele fala para que você que tá aflito, que quer jogar tudo pro alto, né? Tá com o casamento arruinado, tá com a escassez financeira. Calma. Para tudo ainda há jeito. Tudo ainda dá jeito. Existe uma história dentro de Ifá que a gente gosta muito de recitar na hora do Ixefá, né? Na hora do ritual ali. Ih, ela tá misturando tudo. Ah, pensa o que quiser, não tô nem aí. É meu canal, entendeu? Tô fazendo meu trabalho, respeita. Não gostou, sai fora, certo? Existe uma história muito legal, onde a gente fala de Opimi, né? E eu vou tentar resumir ela aqui muito rápido, para vocês poderem entender essa palavra que está aqui, tá? Você aí que tem Bíblia dentro de casa, abra no livro de Jó, tá? Capítulo 36, versículo 2. E leia, assiste esse vídeo e depois vá lá ler. Para você poder, depois você me fala se não tem coerência essa comparação aqui que a Iá vai falar, porque não deixa de ser um conhecimento, né, espiritual na vida daqueles que precisam. É como eu sempre falo, às vezes uma palavra a gente consegue fazer a pessoa enxergar a situação de um outro ângulo e aí a pessoa toma uma atitude ao qual muda tudo. Não é verdade? Aqui ele fala, calma, ainda há solução para o seu problema. E Ifá, ele é muito assim com a gente, sabe? Quando a gente vai consultar e tudo mais, pedir uma orientação, como que vai ser a semana, né? O que ele vai trazer ali pra gente de mensagem boa, né? Qual a ritualística que a gente tem que fazer, né? E a história de Opimi fala que ele consultou Ifá, tá? E Ifá ordenou que ele fizesse ebó, né? E falou pra ele, olha, vá morar numa cidade tal, chamada Ondaye. E aí Opimi foi pra lá, porque lá ele teria prosperidade. Chegando lá, o que aconteceu? Existia um babalahoje naquela cidade, sacerdotes ali, né, o reino e tal. Naquela época tinha muito essa situação, né. Na Nigéria ainda tem, né, você tem os cargos aí, né, de Odibonã, rei, Arabá, enfim. Mas naquela época era uma coisa mais sagrada, uma coisa mais correta, mais vivida, né, com mais frequência. E aí o que aconteceu? O rei resolveu fazer uma festa na cidade e não convidaram o Opimi. O Opimi ficou muito triste, certo? Ele ficou muito triste, porque ninguém convidou ele, tal. E dentro da tradição, né, o que acontece? Cada sacerdote ali tem que recitar um verso, né, que seja do agrado do rei. Só que o rei não se agradou de nenhum deles. E nisso que eles estavam lá, né, no reino, recitando, tal, cada um recitava uma coisa. Opimi estava lá triste com a vida dele, né? E Opimi estava querendo desistir de tudo na vida. E aí ele resolveu jogar o Ifá dele fora. E aí ele pegou o Ifá e foi em direção ao rio. E reclamando, né? Poxa, eu não tenho nada na minha vida, tal. Poxa, sacanagem. O senhor falou que eu ia vir morar aqui nesse lugar e que eu teria prosperidade. Tá rolando o maior festão no reino e eu sequer fui lembrado. E aí ele chegou ali nas últimas da vida dele, sabe? Ele chegou ali numa situação, tô resumindo a história, tá, pessoal? Pra poder chegar
Senão fica até sem graça, né? Já pensou alguém aqui, vai lá, faz ifá comigo amanhã, eu tenho que contar a história de novo? Não tem graça. Então essa história aqui eu não vou contar. Só se vocês me ajudarem aí a levantar o canal. Se inscreve, compartilha, comenta, entendeu? Dá o likezinho aí, ativa o sininho. Vambora, vamos ajudar pro canal poder crescer. Pra IA poder trazer mais conteúdo pra vocês aqui. E aí, continuando, por pouco, o Pimi, ele não acaba fazendo uma besteira muito grande, né? Só que enquanto ele estava indo em direção ao rio, o rei mandou chamar o Pimi. Ele morava lá quietinho, no cantinho dele, mandou buscar ele, né? E aí os sacerdotes, né, grandes, os poderosos, viraram e falaram assim: quem? Aquele? Aquela? Mas aquela lá não vai saber recitar nada. Aquela lá não serve pra nada, não é ninguém. E aí nisso, o rei falou: vá lá, vamos buscar ele lá pra mim. E aí foram lá atrás do Pimi, levaram o Pimi pro rei. E aí, ele se apresentou diante do rei. E o rei disse: o que você tem para recitar para mim, meu caro amigo? Qual é o seu nome? Como você se chama? Ele falou: eu me chamo Opimi. E o que você tem para recitar? O Opimi parou. Falou: eu não tenho nada. Aí o rei falou: como assim você não tem nada? E aí ele começou a recitar um ieré, né? Ieré é como nós chamamos uma reza, só que quando a gente vai falar, ela é cantada, né? Ela é louvada, digamos assim. E dentro desse ieré que o Opimi recitou, ele falava sobre como a vida ela é difícil, sobre a questão de querer desistir, né, por não ter bons amigos, por não ter apoio de pessoas que deveriam estar do seu lado. Ele fala nesse ieré, recitando para o rei, o quanto é importante a vida, a nossa vivência, a vida na terra, mas o porquê viver se nós sofremos, né? E aí ele começou a recitar. E aí o rei se agradou do que ele falou. Mandou ele se levantar e falou para ele: levante-se, Opimi. E aí ele se encabeceu, levantou. E aí nisso ele falou: a partir de hoje, você, Opimi, terá esposa, casa, filhos, gado, joias, dinheiro. E aí o Opimi não entendeu nada. E os babalaôs, então, os outros sacerdotes ficaram doidos, né? Viraram pro cara falando: como assim? Quem ele? Mas quem ele é? O que ele fez de tão especial assim? Entendeu? Para o senhor Cabeci poder entregar tudo isso nas mãos de Opimi. E aí o rei virou e falou para eles: ele entende o meu povo. Ele vai saber um dia como cuidar do meu povo. Ele sabe do que o meu povo precisa, porque ele já passou pelo, vou misturar aqui, pelo vale da sombra da morte. Ele já passou por muito sofrimento. E só uma pessoa que passou por tudo isso é capaz de entender a outra. Só uma pessoa que já não teve uma casa, já não teve um apoio, não teve nada, vai ter a capacidade de entender o outro. Então o rei, ele pegou e deu tudo que Opimi não tinha na vida. E essa história é um pouco emocionante, né, pessoal? É um pouco... Vocês não liguem não, tá? Porque é a história da vida da Iá, é a história da vida de muitas pessoas que eu conheci.
Pessoas que não tinham nada. E por conta do seu bom caráter, por conta das suas experiências, do seu sofrimento, essas pessoas hoje chegaram a um patamar da vida de poder dizer assim, caramba, eu vivo com pouco, mas eu tenho tudo aquilo que eu preciso. Entende? E é exatamente o que está sendo falado aqui, ó. Nesse livro da Bíblia que eu acabei de ler para vocês aí. Sabe? Então, assim, se você um dia, como eu, pensou em desistir de tudo, tá? Lembre-se que há sempre uma saída para tudo na nossa vida. Mas não sofra sozinho, não sofra calado. Como eu fiz muitas das vezes. Isso me causou um problema desse tamanho. Por não pedir ajuda. Por não querer apoio de ninguém. Né? Porque a gente, quando é sacerdote, a gente acaba vetando a situação ali de outras pessoas. Porque a gente é sacerdote, então a gente tem que demonstrar para as pessoas que nós não temos problemas. E não é assim que a coisa funciona. Isso é mentira. Isso é para que você possa ser testado e sofrer sozinho. Mas aqueles que passam exatamente por essa situação aqui que está sendo falada são os maiores. São aqueles que realmente vão saber como te ajudar. São aqueles que realmente vão ter a capacidade de entender o teu problema e te ajudar, seja da forma que for. Porém, aqui é ensinado, tá? Aqui na Bíblia, aqui, nesse livro, é ensinado. Não zombe do outro quando você estiver aqui. Não seja arrogante, porque Deus, ele é justo. Mas impõe o devido respeito na sua vida. Diante das pessoas, perante as pessoas. Porque ninguém tem o direito de entrar na sua vida, de entrar na nossa vida e fazer da nossa vida aquilo que quer. Não tem esse direito. Só que muitas das vezes quem abre a porta para essas situações somos nós mesmos. Entende? Então, se você hoje está passando por um momento difícil, por uma situação que não está legal na tua vida e quer jogar tudo pro alto, quer desistir, desiste não. Desiste não. A espiritualidade, ela existe. Deus existe. A natureza está aí. Nunca parou para se perguntar o porquê de tanto sofrimento? O porquê que você está aqui na Terra? Como que você foi criado? Começa a fazer essas perguntas para você mesmo. E comece a buscar as respostas. Diante da sua própria vida. Porque tudo tem um motivo para acontecer na nossa vida. Tudo. E assim como existe os ciclos da vida, né? A gente aprende até com uma criança ao nascer. Quando está dentro do ventre, no útero da mãe. Ela tem o início, o meio e o fim. Assim são as soluções, os problemas na nossa vida. Tudo tem o início, meio e fim. Mas eu não sei o que fazer e tal. Como que eu vou me livrar desse problema? Começa raciocinando e buscando aonde tudo começou. Volta no início. Volta no início do porquê que causou todo esse problema. Que aí você vai entender o porquê que causou esse problema, o porquê que muitas coisas aconteceram. Isso não é uma atitude que você precisa tomar para que haja uma mudança. Para que você possa finalizar um ciclo e começar outro. Porque se você não finalizar aquele ciclo lá, você não vai começar outro nunca na sua vida. Você vai estar sempre, ó, rodando, 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 dentro de uma situação ao qual realmente não vai ter jeito. Só vai ter jeito se você quiser, se você acreditar.
Se você escolher a mudança, se você pedir ajuda, se você gritar por socorro. Porque quando a gente passa por essas aflições, muitas das vezes a gente não consegue nem pedir ajuda. Eu sei. Eu sei, é muito difícil. Mas eu digo para você que não é impossível. Basta você querer. A espiritualidade está aí para poder ajudar de várias formas. Em várias culturas e religiões e caminhos. Não quer religião? Não quer nada? Busca aquilo que você acredita. Cultue aquilo que você ama, aquilo que você quer. Faça da sua vida aquilo que você achar que é bom para você. Mas sem atirar pedra no telhado dos outros. Porque o nosso telhado também é de vidro. E lembre-se, assim como Deus é justo, os orixás também. Existe um ditado que diz, o vento que venta lá, venta cá. Existe a época do plantio, existe a época da colheita. Então, tudo que você plantou um dia, na tua própria vida, eu não estou falando de pessoas, não, de terceiros, não. Eu estou falando de você mesmo, tá? Tudo aquilo que você plantou na sua vida, de bom e de ruim, um dia você vai colher. O ciclo da vida, ele existe. Então faça as suas escolhas, as suas análises e plante sempre coisas boas. Não deixe de ter um coração bom, porque as pessoas querem se aproveitar disso. Isso acontece comigo o tempo inteiro. E não é por causa disso que eu deixo de gostar do ser humano. Não é por causa disso que eu deixo de fazer o meu trabalho. O mais engraçado é que as pessoas acham que enganam a gente. E a gente fica ali, ó, não, tudo bem e tal. Porque mamãe Oxum, né, é uma boa mãe. Ela nos ensina até a doutrina correta, o respeito, né? Junto com a sabedoria de Pai Orumilá. Olha que maravilha. Não é verdade? Então, fica aí a minha palavra para vocês. Aí ela vai trazer mais conteúdo aqui, tá? Sempre que a espiritualidade me tocar, para seja lá fazer o que for, para vir aqui, para poder passar para vocês aí, é porque eu tenho certeza que alguém, o vídeo que eu vou estar fazendo vai chegar em alguém que realmente está precisando, tá? Dona Maria, ela tem uns planejamentos aí para poder trazer aqui pro canal. Eu não sei nem como é que eu vou fazer isso, tá? Mas ela já me mostrou indícios aí de situações que eu vou ter que fazer. E é aquilo, né? Quando o chamado, ele vem, independente do caminho que a gente siga, a gente tem que ir lá e tem que fazer. Não é verdade? Pois eu vou tornar a dizer, uma atitude, ela muda tudo na sua vida. Permita-se errar. Permita-se falar errado. Permita-se se jogar. Permita-se ser elogiado. Permita-se ser iludido. Permita-se ser feliz. Viver a vida que foi dada para você. Mas sempre com sabedoria. Sempre buscando o caminho correto daquilo que é bom para ti. Tá bom? Fica aí, ó. Meu beijo, aboru, aboiê e boxexé, que ele é do mar e nos abençoe. Axé.